Olá, Pastor Marcos Martins, com alegria trazendo aqui mais um vídeo para o nosso canal que tem sido abençoado por conta da misericórdia de Deus e pelas participações de cada um de vocês, por todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal, que têm curtido as mensagens, as reflexões, e tudo isso tem contribuído para que o nosso trabalho aqui da divulgação da Palavra de Deus, da pregação do Evangelho do Senhor Jesus, prossiga para o alvo. Então já te agradeço por você acessar esse vídeo e te peço, assista ele do início ao fim, porque certamente Deus, através do seu Espírito Santo, vai falar ao seu coração com essa reflexão que nós estamos trazendo nessa hora. Queria falar sobre a rocha da salvação. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 32, tem um texto que diz assim: Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Versículo 32 do capítulo 22 de 2 Samuel. São duas perguntas. Davi, depois de vitórias, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Não há outro. Não há outro Senhor além do nosso Deus. E não há rocha de salvação que não seja Ele. Então esse texto de 2 Samuel, capítulo 22 e 32, ele nos leva a uma profunda reflexão sobre a natureza de Deus e a sua relação com nós, com cada um de nós, o seu povo. Ao identificar Deus como a única rocha, evidentemente que a Bíblia ela está nos apresentando um Deus que não muda, um Deus imutável, um Deus forte, um Deus confiável, um refúgio seguro em meio às tempestades da vida. A imagem da rocha presente em diversas passagens bíblicas simboliza solidez, proteção e estabilidade. Ao comparar Deus a uma rocha, o escritor dessa palavra, eles estão nos assegurando de que Ele, o Senhor, é o nosso fundamento, é a nossa fortaleza e o nosso refúgio. Em um mundo instável e cheio de incertezas, a promessa de Deus de ser a nossa rocha nos traz o quê? Grande conforto e esperança. No Novo Testamento, nós encontramos uma aplicação ainda mais profunda dessa imagem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, ele afirma: E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então não há outro Senhor, não há outra rocha inabalável, não há outra rocha sólida, não há outra rocha firme, não há outra rocha que nos proteja, que nos abrigue e que nos dê salvação. E aqui nesse momento eu queria fazer um pequeno intervalo e pedir para você, dê um joinha quando você está assistindo esse vídeo, faça essa curtida, você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, amigos, família, pessoas do trabalho. Quanto mais pessoas puderem ser alcançadas por essa palavra, maior profundidade a ação do Espírito na vida de cada um. E também inscreva-se no nosso canal. Inscrever no canal não gera compromisso financeiro, não gera nenhuma responsabilidade, então somente vai fazer com que a plataforma do YouTube reconheça que o assunto dos vídeos tem sido relevante. E aí ele vai multiplicar para que tantos outros possam também acessar e assistir. Então, curta, ative o sininho das notificações para que você receba informações quando for lançado um novo vídeo, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe sua vida. E seguindo, então essa declaração, ela nos revela que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a plena manifestação da rocha de Israel. Através de sua vida, da vida do Senhor, da sua morte e da sua ressurreição, Cristo tornou a nossa rocha espiritual, o nosso Salvador. A identificação de Cristo como a rocha nos leva a entender que Ele é a única fonte de salvação. Ao crer em Jesus,
nós somos reconciliados com Deus e recebemos a vida eterna. Ele é o nosso refúgio em tempos de aflição, a nossa força em momentos de fraqueza e a nossa esperança para o futuro. A figura da rocha também nos fala sobre a natureza imutável de Deus. Assim como uma rocha permanece firme e inabalável, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu e você precisamos crer nessa palavra. Ele é o nosso refúgio, é a nossa rocha firme. Ele não muda como ser humano. A palavra de Deus diz que nele não há sequer sombra de variação. Ele continua nos amando, ele continua intercedendo por nós, ele continua intervindo em nossas situações e dificuldades, porque ele é a nossa rocha, é a nossa firmeza, aquele que nos salva, que nos livra e que nos refugia. As suas promessas são eternas e sua fidelidade nunca falha. Nós podemos confiar plenamente em Deus, sabendo que ele nunca nos abandonará. A rocha é um símbolo de proteção. Ao buscarmos refúgio em Cristo, nós somos protegidos do mal, do pecado e da morte espiritual. Ele é o nosso escudo e a nossa muralha, guardando-nos de todo mal. Assim como Davi encontrava segurança em Deus, sua rocha, nos momentos mais perigosos, você depois pode ler o Salmo de número 18, nós também podemos confiar que Cristo nos protegerá em todas as circunstâncias. Ao reconhecermos Cristo como a nossa rocha, nós somos chamados a construir nossas vidas sobre Ele. É como construir uma casa sobre uma rocha sólida. Vem o vento, vem a tempestade, mas ela permanece firme. Quando as tempestades da vida vierem, aqueles que estão alicerçados em Cristo permanecerão firmes e inabaláveis. É claro que nós estamos vivendo momentos nesse mundo, aliás, um mundo marcado pela inconstância, pela sua vulnerabilidade, pela sua falta de firmeza. A figura da rocha nos oferece uma âncora para a alma. Ao fixarmos os nossos olhos em Cristo, a rocha eterna, nós vamos encontrar paz, segurança e propósito para as nossas vidas. Porque nele nós podemos confiar. Ele não vai mudar. Segundo Reis, capítulo 22, verso 32, nos leva a refletir com profundidade sobre essa natureza de Deus e a sua relação com o ser humano, com cada um de nós, em especial aqueles que têm reconhecido o Senhor como Salvador, que têm aceitado o sacrifício da cruz do Calvário, quando Jesus ali entregou a sua vida por amor a nós. Ele não esperou de nós uma manifestação de amarmos e de querermos o seu sacrifício. João 3,16, texto conhecido, vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa nossa rocha eterna, essa rocha inabalável, esse nosso Deus, fortaleza nossa, é Ele que nos garante a vida eterna. Nós não temos aqui um fim meramente nessa vida e ao morrermos encerra-se aqui, não. Na verdade, nós fomos criados com a eternidade dentro de nós. Porque nós somos criados por Deus, à semelhança e à imagem do nosso Deus. Então, ao identificar Deus como a única rocha, a Escritura nos apresenta um Deus que não muda, um Deus forte, confiável, um refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Ao reconhecermos Cristo como a nossa rocha, nós somos chamados a construir nossas vidas sobre Ele, encontrando assim o quê? Paz, segurança e propósito. Nesse mundo turbulento e cheio de desafios que nós estamos vivendo, encontrar um lugar seguro e tranquilo pode ser um grande alívio. A Bíblia nos apresenta a Cristo como nosso refúgio, a nossa fortaleza inabalável. Assim como um pássaro encontra segurança no ninho, nós podemos encontrar abrigo nos braços de Deus. Ele é o nosso porto seguro em meio à tempestade, o lugar onde nós podemos
descansar e encontrar paz. Como diz aquela canção, descansarei. Se o trovão e o mar, eles não vão nos assustar, eles não vão nos desestabilizar. Mas se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei, porque tu és Deus. Mas precisamos fazer uma aplicação prática dessa palavra nas nossas vidas. E como? Construindo uma vida sobre um fundamento sólido. O pedreiro, quando inicia uma casa, a construção de uma casa, ele cava, faz aquelas colunas de ferro, de acordo com o peso que deverá ser suportado, faz aquelas covas grandes, coloca ali, né, os fundamentos, onde serão erguidas depois as paredes e a casa. Então nós precisamos construir uma vida sobre um fundamento sólido. Nós precisamos priorizar a nossa relação com Cristo. Assim como uma casa precisa de uma base sólida, a nossa vida espiritual precisa ser construída sobre a rocha que é Cristo. Nós precisamos dedicar tempo à oração, ao estudo da palavra de Deus e à comunhão com a família espiritual. Precisamos enfrentar os desafios com fé. Claro que, humanamente falando, nós vamos muitas das vezes pender para a fraqueza. Mas Isaías 41:10 diz: não temas que eu sou contigo, não te espantes porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Pedro, quando começou a andar, saiu do barco, começou a andar sobre as águas. Enquanto ele estava fixo com os olhos no Senhor Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando ele desviou seu olhar de Jesus e começou a olhar o vento e as ondas, ele começou a afundar. Essa é a lição que nós temos, olhar para a rocha que é Cristo, olhar para o nosso Deus, autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos enfrentar os desafios com fé. Quando as tempestades da vida vierem, lembre-se de que eu e você, nós estamos alicerçados em Cristo, a rocha inabalável. Precisamos confiar em sua força e sabedoria para superar qualquer obstáculo. E vamos encontrar segurança em meio à tempestade. Como? Buscando refúgio em Cristo. Nos momentos de dificuldade, precisamos nos lembrar que Cristo é o nosso porto seguro, correr para Ele em oração e encontrar conforto em sua presença. Precisamos confiar nas promessas de Deus. A Bíblia está repleta de promessas de Deus para aqueles que nele confiam. Nem com o ouvido se viu, com os olhos se viu, nem com o ouvido se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós precisamos nos agarrar a essas promessas como uma âncora em meio à tempestade. Precisamos também ser gratos a Deus, cultivar a gratidão. Precisamos agradecer pela proteção que diariamente, todo instante, 24 horas por dia, o Senhor tem por nós. Precisamos reconhecer que Deus é o nosso protetor e guardar em nossos corações a gratidão por sua fidelidade, porque Ele não muda. Tem um texto da palavra de Deus que diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele, porém, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Precisamos celebrar a bondade de Deus, expressar a nossa gratidão por todas as bênçãos que Deus tem nos concedido. Precisamos compartilhar a fé. Nós precisamos ser um testemunho vivo, compartilhar a nossa fé em Cristo com outras pessoas. Precisamos ser um farol de esperança em um mundo tão escuro. Precisamos incentivar as outras pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, familiares. Precisamos levá-los a conhecer a Cristo e a experimentar a sua salvação. Hoje, a doença do século, né? Pessoas estão aí tremendamente doentes. Né? Por quê? Porque pensam no mal, acordam pensando sem perspectivas de vida. Mas nós temos o Senhor, a nossa rocha inabalável. Precisamos viver uma vida de integridade, precisamos ser fiéis aos princípios da palavra de Deus. Precisamos permitir que a palavra de Deus nos guie nas nossas decisões e ações. As pessoas hoje, muitas, ficam depressivas por falta de esperança, por não conseguir enxergar um futuro. E o nosso futuro, bem como o nosso presente, está nas mãos do Senhor.
Precisamos ser um exemplo de cristão para aqueles que estão ao nosso redor. Em resumo, nós precisamos reconhecer Cristo como nossa rocha. Estamos nos ancorando em algo eterno e imutável. Essa verdade nos proporciona segurança, força, direção em todas as áreas de nossas vidas. A jornada cristã é como escalar uma montanha. Ao longo do caminho nós vamos enfrentar tempestades e obstáculos, mas com Cristo como nossa rocha, nós podemos superar qualquer desafio. Ele nos fortalece, nos equipa e nos guia a cada passo. Ao nos apegarmos a Ele, nossa fé se aprofunda, nosso caráter é moldado e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador. Como o salmista declarou, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Salmos 28, verso 7. Em Cristo, nós encontramos tudo o que precisamos para viver uma vida abundante e significativa. Ora ao Senhor para que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Que haja paz, alegria, harmonia na sua casa, no seu lar. Que haja cura de enfermidades, que haja cura na alma e no espírito. E que a presença de Deus, a presença dessa rocha inabalável na sua casa, seja de fato o seu refúgio e a sua proteção. Antes de sair desse vídeo, deixe um like, uma curtida. Aplique ali o sininho das notificações para que você seja avisado de novos vídeos. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.